Bom, neste vídeo eu vou simular um ataque de SQL Injection a um servidor Apache rodando sobre um Debian e mostrar também como contornar esse problema através aí dos Preparedment Statement. Então, inicialmente, eu comecei aqui fazendo a instalação do Apache 2. E em seguida, eu liberei aí a porta 80 TCP no firewall. Em seguida, eu fiz a importação do repositório do PHP. E a instalação dos pacotes PHP, PHP MySQL e a biblioteca do Apache libapache2 mod PHP. Como eu já tinha o MySQL instalado neste ambiente, eu só precisei criar uma base de dados que eu chamei de SQL Injection, contendo uma tabela com informações básicas de usuário. E com a tabela criada, eu inseri um registro. Neste momento, eu removi o arquivo index.html, que vem configurado no Apache, e criei o meu próprio arquivo que eu chamei de index.php. Neste arquivo que eu criei, eu coloquei um formulário simples, redirecionando para um arquivo chamado main.php, enviando os dados via POST. No arquivo main.php, eu recupero o login e a senha que foi passado no formulário e faço uma consulta retornando os registros que possuem o mesmo login e senha passados pelo usuário. Conecto também com o servidor no localhost, usuário root, senha root e o nome do banco de dados SQL Injection. Em seguida eu executo a query e verifico se a quantidade de linhas é maior que 0. Se for, é sinal de que o usuário foi logado com sucesso, se não, eu redireciono o usuário para a página de login novamente. Bom, agora que o nosso servidor está configurado, nós podemos testar a nossa aplicação pela nossa máquina virtual. Então eu vou descobrir aqui qual é o IP que minha máquina virtual está utilizando, o 9268.1.30, e vou acessá-lo aqui através do meu navegador. Então, nosso servidor Apache aqui já carregou nossa página HTML, e aqui eu vou simular um login normal, um login que funciona. Então, quando eu coloco aqui o login e a senha correta, ele diz para mim aqui, ele imprime para mim a consulta que foi realizada no banco de dados e ele exibe uma mensagem dizendo que o login foi feito com sucesso. Agora eu vou colocar um login com a senha errada. Então ele volta para a mesma página de login. Eu poderia colocar aqui um erro ou qualquer outra coisa. Agora nós vamos simular aqui o ataque SQL Injection. Então como que funciona?
tudo que eu colocar no campo de senha, ele como a gente pode ver aqui no nosso arquivo main, ele pega tudo que está colocado no campo de senha e encripta com o hash MD5. Então o ataque ele não pode ser feito pelo campo senha. Já no campo login não existe esse tratamento. Então eu posso fazer aqui o seguinte: eu posso colocar um login qualquer, Marco por exemplo, e aqui eu vou fechar esse login, eu vou fechar essa string com aspas que a gente tinha aberto aqui lá no arquivo main.php do servidor. Aí o que eu vou fazer aqui agora é colocar or, né, ou, e vou colocar aqui um valor que eu sei que vai retornar verdadeiro, como por exemplo 1 igual a 1. Aqui eu coloco ponto e vírgula para ele finalizar o comando e coloco o jogo da velha para ele comentar o restante, ou seja, ele vai ignorar tudo que vai vir depois. A senha aqui não importa, eu posso colocar qualquer senha. Cliquei em entrar e como a gente pode observar, ele entrou aqui com sucesso. Por quê? Vamos entender. Olha só como o comando ficou. Selecione tudo da tabela usuários, onde o login é igual a Marco ou 1 é igual a 1. Ou seja, ele vai selecionar tudo. Ele vai trazer todos os registros, porque isso aqui é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso também é verdadeiro, mas como eu coloquei aqui um verdadeiro, o login nem precisava existir. O importante é que isso aqui é verdadeiro e eu comentei o restante do comando SQL através do jogo da velha. Então isso aqui é comentário, ele não executou. E aí ele disse que o login foi feito com sucesso. Uma outra coisa que a gente pode tentar aqui é excluir os registros de uma tabela, por exemplo. Então eu posso colocar aqui um login que não existe. Vou fechar, colocar menor aqui, eu vou fechar também com aspas. Vou colocar ponto e vírgula para ele executar esse comando. Ou seja, provavelmente vai dar erro. A gente não vai conseguir logar no sistema. E aqui eu vou colocar meu outro comando, que é delete from users. Dessa forma, ele vai excluir todos os registros da tabela usuários. Aqui eu posso colocar jogo da velha para ele ignorar o restante do comando. Vou colocar qualquer senha aqui no campo de senha. Vou entrar. Ele não logou no sistema, mas provavelmente ele já excluiu todos os registros lá do nosso banco de dados. Para verificar, eu vou conferir aqui, eu vou conectar no banco de dados. Então, a tabela users está vazia. Da mesma forma que a gente deletou, a gente poderia incluir um. Então eu vou colocar aqui o comando. Vou colocar qualquer senha e vou entrar. Novamente ele não entrou, mas provavelmente o registro ele foi inserido na tabela. Vou repetir aqui a consulta e como a gente pode observar, ele inseriu aqui um registro com o ID1 e o nome Marco. Agora vamos ver o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de ataque. Nós vamos utilizar aí uma técnica utilizando os chamados Prepared Statement ou declarações preparadas. Então, conforme eu vou fazendo o código, eu vou explicando como utilizar essa técnica. Vou iniciar aqui alterando o nosso arquivo main. Eu vou passar essa conexão para a linha de cima, pois para utilizar os métodos a gente precisará da conexão já estabelecida. E essa linha da carry eu vou alterar um pouco. O password eu vou colocar aqui a interrogação, o login também interrogação. E isso aqui vai ser atributo de uma função, na verdade atributos, pois eu preciso passar aqui a connection que foi criada logo acima. Essa função é a função aqui que a gente vai chamar de, é a função na verdade chamada de MySQL Prepaid. O retorno eu vou guardar numa variável que agora eu vou chamar de stmt. Logo aqui abaixo
eu vou utilizar uma outra função chamada de MySQLi underline stmt underline bind underline parent. Essa função ela vai trocar as interrogações da linha de cima para os atributos em si. Então aqui eu coloco a variável nossa statement, que foi criada na linha de cima. Vou colocar aqui o tipo de atributo que eu vou inserir. O tipo de atributo, no caso do login e da senha. Como são strings, eu vou colocar ss, pois são duas strings. O próximo atributo aqui é o valor do primeiro atributo, ou seja, no nosso caso aqui, o login. E o último aqui é o segundo atributo, que é nossa senha. Então, na linha de cima ele vai fazer uma preparação dessa query, na linha de baixo ele coloca os parâmetros, e agora nessa linha que eu estou colocando agora, uma SQL stmt execute, ele vai executar, e agora sim ele vai executar a query. Eu preciso colocar aqui mais uma função, mysqli underline stmt store result, para ele salvar o resultado, pois eu quero trabalhar com o resultado, não só executar. E eu vou pegar esse resultado para mim saber a quantidade de linhas que atendem a condição ali, o where, para saber se o login foi feito com sucesso ou não. E eu vou utilizar isso nessa linha aqui do if. Então, vou utilizar aqui também outra função, uma SQLi stmt num rows, e aqui eu coloco o nosso statement. Então, se a quantidade de linhas do statement for maior que 0, quer dizer que ele logou com sucesso. Como a variável carry não existe, eu posso tirar essa linha daqui também. Então agora nós podemos fazer o teste. Eu vou salvar aqui o arquivo e vou colocar aqui um login correto. Então, coloquei aqui o login correto, foi feito com sucesso. Vou colocar uma senha errada, como o esperado, ele não logou. E agora eu vou tentar a mesma forma que eu tinha tentado antes, os mesmos códigos de SQL injection. Então aqui eu posso colocar qualquer nome, vou fechar lá aspas, vou colocar ou, e vou colocar aqui um valor que eu sei que vai dar verdadeiro, 1 igual a 1. Coloco 2 pontos para encerrar a query e coloco um jogo da velha para ele comentar o restante. Coloco as senhas, tento entrar e ele não entra, então ele não aceitou essa tentativa. E vou tentar deletar aqui os usuários do banco de dados. Então já está até salvo aqui. Coloquei aqui qualquer nome, encerrei essa query, vou tentar executar uma nova instrução aqui mandando deletar todos os usuários da tabela, todos os registros da tabela usuários. Executo também essa query e comento o restante da linha, que seria o da senha. Tento entrar, não acontece nada, mas aqui a gente precisa verificar no MySQL se realmente não excluiu. E, como a gente pôde observar, o registro aí consta na tabela, então os métodos utilizados aí contra o ataque de SQL injection foram eficazes.